Fala galera, boa noite de novo, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui, deu uma travada geral aí. Estava aqui conversando com o Jonathan. Tinha uma galera aqui com a gente, né? Oi, o pessoal tá voltando aí, né? Opa, fala Jonathan, manda o convite aí pra gente entrar novamente aqui e voltar ao assunto. Vamos lá. A gente estava aqui falando sobre vários assuntos. Inicialmente a gente pediu para deixar perguntas aí sobre o assunto impostos, né? Se vocês quiserem podem ir deixando essas perguntas. A gente também falou aí sobre tecnologia e estávamos no tema golpes pela internet, tá bom? Tô dando uma síntese aqui. Isso aí. E aí, puxando no que você relatou, Jonathan, no finalzinho da última gravação, você citou, em síntese, que você já passou por um golpe, né, via internet, que foi mais ou menos assim: você foi vender um item na OLX e quem veio comprar de você aquilo armou um golpe contra você, né? E no final, quando essa mercadoria foi para ser entregue, então ocorreu mais ou menos um assalto, né? É um assalto junto E com um 7-1 que é estelionatário, né? Dois crimes em é um só. dois em um, né? Pacote. Entendi. Então, assim, uma coisa, assim, esse tema, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar. Mas uma dica que eu percebo no que você relatou antes é que você falou da questão de verificar em cada site que você acessa o domínio. Então, criar uma habitualidade. Ah, eu acesso muito o Mercado Livre, mas qual que é o link do Mercado Livre oficial? Né? É mercadolivre.com, é mercadolivre.com.br, OLX, né? O banco que você acessa. Outra coisa, links confiáveis em relação a pagamentos e tudo mais, eles têm uma coisa que chama certificado de segurança. Então, sempre à direita, aliás, à esquerda do seu navegador, lá em cima na barra de endereços, você vai ver que está verdinho. Se você clicar em cima, você tem todas as informações do certificado de segurança daquele site. Não que um site fraudulento também não possa ter isso. Há casos que isso, para dar uma viabilidade ao golpe, acontece, mas é raro. Então, normalmente você confia em sites com várias características. Muita gente cai em golpes ao achar que está acessando um site, seja ele qual for, e na verdade é uma réplica daquele site, né? Muito parecido, mas em cima o link já aponta que não é. Outra coisa que também se refere a esse endereçamento é o e-mail. Sempre que você perceber algo muito diferente em relação a isso, já desconfie, né? Outra coisa, em relação a pagamentos, todas as plataformas digitais, elas amarram bem isso daí, né? O Mercado Livre, a OLX, né, PayPal, PagSeguro. Então, isso em relação a você pagar, porque você tem reembolso muitas vezes, né? Você tem reembolso do seu dinheiro. Se você comprar e a pessoa não te entregar, você pode receber seu dinheiro de volta. Da mesma forma que você receber um produto que está com má qualidade, não é aquilo que você comprou, foi uma propaganda enganosa, você pode abrir uma disputa e ter seu dinheiro de novo. Né? Então são plataformas seguras para comprar, nesse aspecto. Né? Agora, se você comprou e você vai retirar em algum lugar, tome cuidado. Às vezes é melhor você receber na sua casa, né, através do correio, de uma transportadora, do que muitas vezes você se expor. E vai muito do que você está comprando. Né? Se você está comprando de uma loja, é diferente de você estar comprando de uma pessoa física comum. O risco maior sempre está na pessoa física comum. Você não sabe com quem você está lidando. Você não tem habitualidade com aquela pessoa. Se ela tiver alguma má intenção e você marcar um local com ela, pode acontecer algo ruim. Né? Não só o golpe, né? Mas até mesmo um assalto, um sequestro. Alguma coisa assim. Infelizmente é o mundo que a gente vive, né? Então, estão vindo ideias de trazer mais detalhes especificando, porque senão a gente acaba indo muito tendencioso para um lado ou para o outro,
Mas dá para montar várias pautas com detalhezinhos sobre essas dicas aí para o pessoal que não entende muito. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando a live que entende, que sabe, que já procurou saber desses detalhes, né, de como que você se previne. Mas a gente pode deixar, até para avançar, que daí eu vou entrar num outro assunto com o Jonathan, mas vamos, assim, fazer um aparato geral. Cuidado com SMS, SMS de banco. O banco normalmente não manda SMS para ninguém, tá bom? Links, até mesmo de notícias, não sei o que e tal. Procura ver a fonte, mas procura ver sem clicar naquele link da mensagem. Perguntar para outra pessoa se recebeu a mesma informação, jogar na internet com palavras-chave adequadas, se algo naquele sentido do que você recebeu não tem alguma notícia de que é fake ou golpe. Antes de apertar o dedinho no link, você está com o smartphone ali, recebeu um SMS que tem um link, tem muita gente que tem coceirinha no dedo, né? Aperta mesmo. E aí depois é um abraço, porque às vezes você perde até o acesso ao seu celular, dependendo do nível daquele golpe, né? E aí entra uma coisa também que entra como dica, fazer aquela verificação de 2 etapas, né? Faz isso no WhatsApp também, porque se alguém tem acesso ao seu celular, né? E vai ter acesso ao seu WhatsApp também, tudo, né? Tudo que não tiver com autenticação de 2 etapas, por exemplo. Então, a autenticação de 2 etapas, ela é muito boa, porque há um risco de ser assaltado, perder seu celular a qualquer momento. Então, ativem essas coisas, né, em diversos aplicativos que permitem essa configuração. Bom, esse assunto ele dá margem para muita conversa, mas eu vou fazer uma pequena pausa nele. E a gente vai para um assunto muito chato agora, que é política. Verdade, Né? verdade. Eu vou rir para não chorar aqui, John. Sim, eu E também. olha, É um é sorriso complicado, viu? triste, Cara, preocupante. meu Deus. É para não ficar nervoso. Mas, uma parte que eu tô com muita raiva, não sei se. Depois eu preciso comentar com você no privado para a gente criar um quadro aqui para a gente falar pro pessoal, porque eu acho muito boa a iniciativa. Tem um rapaz aí que tá no YouTube, que ele tá fazendo uma série onde ele tá dando detalhes dos gastos dos parlamentares. Eu acho muito bom. Eu acho que eu até mandei alguns links no nosso grupo lá, né? Sim, sim, muito Então, cara, interessante. eu queria muito comentar aquilo ali, porque, olha, meu, é complicado. Os caras estão gastando muito. Em um ano de mandato já gastaram. Falando, cada um, hein? De 5 que o cara fez vídeo lá, todos eles, com exceção de um, já gastaram mais de R$ 1 milhão com assessores, combustível, viagem, aluguel de cafeteira. Já viu isso? O último que ele fez lá, o cara paga 400 e poucos reais aluguel de cafeteira, John. Acho que De temos que, 30. acho que podemos dar nome aos bois, né? Para a população saber quem são esses. Esse é um deputado federal do Rio de Janeiro, esse que eu tô falando, é Carlos Jordi. Esse que eu tô falando aí. E olha, eu vou te falar, primeiro mandato do cara, hein? Tá com 30 assessores, ninguém pode passar um cafezinho lá. Ele tem que alugar uma cafeteira de R$ 400 como gasto adicional, não é do salário dele de R$ 33 mil, não, hein? É mole uma coisa dessa? Te falar. Mas, bom, deixamos os deputados para um segundo momento e essas canalices aí. E a gente estava conversando à parte sobre uma coisa que aconteceu hoje que, ao meu ver, foi interessante, que foi um encontro, se não me engano, lá na estrutura do Supremo Tribunal, né? Onde o presidente ele saiu ali do local básico dele, caminhou junto com o ministro da Economia. Eu acho que tinha outros ministros, como o Onyx Lorenzoni, alguns outros lá que eu não reparei. Tinha o filhinho corrupto dele também lá, o Flávio Bolsonaro. Desculpa quem gosta, mas para mim ele é corrupto e rouba dinheiro do povo, então não vou puxar saco não, porque eu particularmente votei nessa galera aí, mas estou muito insatisfeito com algumas coisas. Mas teve essa reunião, então falaram lá com o Dias Toffoli, né, que é o presidente do STJ, não sei se estou falando certo, e
e também foi um representante das indústrias, de todas as indústrias no geral, né? Acho que é Marco Polo alguma coisa. E então foi colocado em contexto as medidas de saúde versus as medidas econômicas para haver um equilíbrio das coisas para que a indústria não morra. Segundo o representante das indústrias, a indústria no país em si, o ciclo produtivo, é um paciente que está em UTI. E então precisa haver um equilíbrio para que isso não afete ainda mais a população. Porque se a gente for parar para pensar, é um ciclo produtivo, né? Que envolve todas as partes. Nós, consumidores comuns, somos acostumados a ir numa prateleira e comprar alguma coisa, mas para chegar ali houve todo um ciclo produtivo. E qualquer uma dessas partes que não esteja engajada, ocorre uma quebra da economia. E num cenário desse de pandemia, é muito fácil isso acontecer, né? Esse caos econômico. E eu vi com bons olhos essa reunião de hoje. Eu vi o nosso presidente de uma forma mais elegante, mais educada, né? Usando máscara, dando bom exemplo, conversando civilizadamente, sem muito ataques a ninguém. Eu gostaria de vê-lo desde o início do mandato assim, do jeito que ele estava hoje. Lógico, agindo. Também não precisa baixar a cabeça para tudo, não é isso que eu estou falando. Mas assim, hoje ele se postou como alguém que está ali como presidente do Brasil. Eu achei bacana a postura dele, o que foi dito por ele, pelo ministro da Economia, pelo Dias Toffoli, o que ele falou, também achei muito relevante, porque nas entrelinhas do que eu percebi e de comentários de outros jornais e rádios que eu vi na sequência, onde eu estava acompanhando, estava vendo via YouTube. Depois eu fiquei dando uma olhada ali na Rádio Bandeirantes, Jovem Pan e alguns outros veículos, né, de mídia, e vi a opinião deles. E concordo, porque o Dias Toffoli em si falou o quê? Tem o âmbito dos governadores e prefeitos e o âmbito federal, mas tem que haver um sincronismo. E esse sincronismo ele tem que ser buscado pelas partes e não ser obrigado o judiciário a entrar em ação. E está errado se o judiciário começar a querer mandar ou impor alguma coisa, e também está errado se governo federal, municípios e estados não fazerem isso, não conversarem entre si e entrarem num acordo, né? Porque nem todo mundo precisa de um lockdown para tudo, da mesma forma que tem que ter muitas medidas preventivas em determinados locais que tem maior quantidade de pessoas, maior quantidade de casos, em que os leitos estão superocupados, enfim. Tem que trabalhar junto para entender que local precisa de cada ação e agir, né? E agir. Não dá para fazer uma medida igual em todos os lugares, mas também não dá para ficar nessa politização que estamos no momento. Enfim, essa foi a minha visão sobre o que aconteceu. E você, como escritor, como nosso colunista e tem uma visão boa da política, do cenário geral, e na última live que você fez, eu achei muito bacana os pontos de vista que você trouxe. Como que você viu hoje essa reunião que aconteceu lá em Brasília, ô Jonathan? Ah, legal o seu ponto de vista, Ale. Quero dizer que concordo com boa parte dele, concordo com boa parte das suas opiniões. Entretanto, eu discordo na questão de ver com bons olhos a comparação, a metáfora usada por eles, CNPJs na UTIs. Eu acho que é um total desrespeito com as pessoas com mais de 8 mil mortes, quase 9 mil mortes, comparar a morte de um CNPJ com a morte de um CPF, né? E, em primeiro lugar, a gente tem que entender que se uma empresa quebra, o empresário não necessariamente irá morrer por isso. Ele pode morrer financeiramente, mas ele estará vivo para posteriormente começar tudo do zero e continuar novamente. Enquanto a um CPF, não. Como muitos gostam de usar o termo CPF cancelado, quando um CPF é cancelado, ele não consegue voltar a ser ativo novamente, né? Então eu discordo nesse ponto. Acho que eles foram infelizes em usar essa metáfora, né? Em questão da reunião, eu vejo como uma pressão que vem do governo federal
especificamente do governo do presidente Bolsonaro, junto do ministro Paulo Guedes. Eles têm sofrido uma pressão por parte da indústria, né, e do comércio especificamente. Uhum. O que se espera É mesmo, o que né? se espera, sim. Mas eu acredito, Ali, que a gente não pode atropelar as barreiras, atropelar os procedimentos. Então, a gente tem uma Uhum. discussão desde o início, né? E aí a gente volta lá na demissão do Mandetta, em que o governo federal ele se preocupa bastante com a economia, claro. Temos que nos preocupar com a economia, sim. Mas muitas vezes a gente não, o governo federal não está mostrando grande preocupação com a questão das vidas, né? O presidente mesmo já classificou como e daí, quando perguntado sobre o número de mortes, ele respondeu e daí e tal. E isso aí não aconteceu hoje. Hoje, como você Uhum. disse, ele estava bem comportado, estava se comportando como um presidente, que é o que se espera dele. Mas será que é porque ele estava ao Eu, lado dos líderes da é, indústria? Então, acho que é um eu ponto ouvi um. importante que a gente deve Tem considerar. um, tem um jornalista da Rádio Bandeirantes que eu gosto muito, só que agora me fugiu o nome dele. É o Reinaldo Ele Azevedo? falou uma. Não, não, é ali da hora do meio-dia ali. A Camila. Esqueci, não, a Camila. Carla alguma coisa, aí tem ele também que fala. Ele faz o jornal à noite na Band também. Mas eu gostei de um comentário que ele fez, assim, na verdade ele usou um pouco de humor, ele gostou um pouco mais na verdade o Bolsonaro, ele estava apostado mais como presidente hoje, nesse aspecto eu gostei. Né, lógico que não dá para generalizar, muitas vezes é generalizado, ele demonstra a cada pronunciamento que parece, né, é que é o que ele, às vezes a gente erra na expressão e demonstra uma coisa que lá no íntimo não é, sei, né? Há controvérsias. Mas ele, logicamente, fala muito mais em economia do que na questão da saúde, né? É, No entanto, sim, pode completar. onde que eu quero, o que que eu ia falar? O comentário lá do jornalista que eu falei, que eu mencionei, que falou assim, quando chega a metade da semana, parece que ele está mais calminho, né? E aí, no final de semana, ele passa lá com o 02, com o 03, com o 04, e aí ele entra a semana meio com os pés virados, né? E aí, a ponto de mandar jornalista calar a boca, não sei o quê. Isso não cabe, né? Eu acho que isso aí não tem necessidade disso daí. Agora, uma coisa que infelizmente aconteceu foi a politização e parece que não sentou ninguém do governo federal e estadual para conversar direito Não, a sobre verdade é isso. que você falou da imprensa, Então, né? Só para fazer um marketing, uma propaganda rápida aqui do nosso jornal. A, sim. na segunda-feira eu postei um texto no blog, na minha coluna, né, no jornal, onde eu Uhum, falo sobre a relação entre a imprensa e a política. E aí eu fiz uma rápida analogia histórica, pegando desde a época do Vargas, passando pela ditadura Vargas, né, do Estado Novo, uhum, chegando uhum, na ditadura militar de 64 a 85, e aí passando do governo PT e do governo Bolsonaro, né? É, o que eles têm em comum? Todos eles tentaram ou silenciaram a imprensa. Todos eles tinham raiva da imprensa, raiva da liberdade de expressão. E aí a gente analisa o seguinte: na ditadura Vargas, a imprensa não tinha liberdade de impressão. O Vargas censurou tudo, né? Só o próprio ministério dele que podia fazer propaganda, divulgação de trabalhos feitos pelo governo, etc, etc. Na ditadura militar, a mesma coisa. Com a publicação do Ato Institucional 5, que limitou, subtraiu, retirou as liberdades individuais e também as liberdades de expressão, a imprensa sofreu bastante nesse período, né, de 21 anos, e voltou a ter liberdade após a eleição do presidente Tancredo Neves, em 85. No governo uhum. Lula, eu lembro que em 2004 ele tentou criar o Conselho Federal de Imprensa. Resumindo esse Conselho Federal de Imprensa, o Lula tentou censurar a imprensa, tentou estabelecer um controle informal e criminoso sobre a liberdade de expressão dos jornalistas. Também teve um caso em que o Lula É, tentou expulsar do país um jornalista que o acusou de ser bêbado. Ele tomava umas, todo mundo sabe disso, então não sei porque que ele ficou com raiva disso.
E Em campanha todo mundo nega, mas não, tá registrado na hoje você história. vê o plano de governo do Bolsonaro falava que ABC, né, sobre imprensa. E muitas vezes a gente vê o contrário, porque basta contrariar para estar errado. E não é assim. Exatamente. Você pode receber uma crítica, normal. Mas você não pode agir com, né? Vamos pegar um exemplo, a Globo. Nem tudo que a Globo produz é lixo. Mas aí a opinião pública ela começa a virar de um jeito que, uau, Globo é lixo, Globo é lixo. Sim, Olha, tem conteúdos que eu não gosto. Tem muitas partes do jornalismo da Globo que eu acho muito tendencioso. o que. Mas tem alguma coisa que se Olha, mas aproveita. só para complementar, Não é generalizar, né? sim, só para E complementar, a Globo fazia os fala. mesmos. A mesma coisa que a Globo faz hoje contra o governo Bolsonaro, ela fez contra o PT. Eu não sei por que que as pessoas têm Então, mania de essa apagar a memória. Eu não sei é, se é um celular, então um apagou. Eu não entendo. essa parte que eu não gosto, cara. Essa parte que eu acho ridículo eles fazerem. Eles têm capacidade para ser o melhor jornalismo que existe, porque eles têm financeiro para isso, né? Sim. E aliás, sempre receberam do governo, né, base para isso, né? E é uma coisa que talvez deixe mais acirrada essa disputa, vamos dizer assim, é porque esse governo está cortando um pouco desses benefícios. E eu acho correto, porque não é justo você monopolizar, né, só uma emissora com todos os benefícios e dinheiro que vem do dito pagador de impostos, né? E eles acabam não fazendo, às vezes, um serviço adequado para a população. Então, isso está errado. Eu acho que dá para você dividir melhor esse dinheiro aí entre os veículos de imprensa, justamente para você ter um equilíbrio nessa qualidade da informação fornecida, né? Sem ser tendencioso, sem procurar agilizar uma eleição, né? Porque muitas vezes, quando você tem só um veículo de mídia que fala mais alto, o candidato que essa emissora apoiar normalmente tem uma maior relevância, né? Isso historicamente eu acho que é comprovado, né? A gente vê em outras eleições sem o advento da internet que você não tinha muito acesso ao histórico. Mas eu não digo assim o advento da internet com essas palhaçadas de grupo, essas fake news, nada disso não, Jonathan. É você ter acesso ao site ou aos projetos lá no site da Câmara, sabe? Portal da transparência, essas coisas. Eu falo nesse sentido, de o Não, claro, eu cidadão ter livre entendo. acesso para pesquisar o histórico do cara e tomar a sua própria decisão. Não ser Olha, Maria vai com as outras, essa coisa, essa maluquice de rede social que a gente vê por aí, não. eu concordo. Entende? Mas Concordo completamente. antigamente não tinha, né? Você confiava numa rede de TV. Você fala, uau, nossa, olha lá, o cara que vai mudar o mundo, né? E então a população não tinha acesso à informação. Hoje tem, mas muitos não sabem usar também. Olha, E a só informação para está lá. complementar a questão do meu texto de segunda-feira, né, que eu falei sobre a imprensa, eu Sim, sugiro, porque eu termino meu texto sugerindo, levando uma reflexão para os leitores. Já que a população critica tanto a imprensa, critica tanto a liberdade de expressão, porque é claro que os meios jornalísticos, os meios de comunicação, eles têm garantido na Constituição a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, de informação. Entretanto, também é um direito da sociedade ter acesso a essa informação. Agora, se parte da população está comprando ou defendendo a ideia de que tal emissora, tal meio de comunicação está sendo tendencioso na transmissão da informação, o que eu sugeri? Que você estude o mínimo para que você não possa ser facilmente manipulado. sim. Quando você vê uma informação, você possa, ou você pode colher dados e fazer a sua própria análise, tornar o seu ponto de vista válido e sem ser necessário ser manipulado pela informação. Exatamente. Que a gente falou no começo, né, daquele rapaz lá que tem no canal no YouTube lá, que tá fazendo a série. Olha só os nomes que ele fez, uma coisa que qualquer um pode fazer, que é Sim, acessar o portal da transparência e colocar. Ele fez o Kim Kataguiri, né, que é um nome que
Inclusive é o que está gastando menos até, desde os 5 que ele fez, é o que gastou menos até agora, né? E que tem menos assessores. Ele gasta mais com viagens, passagens aéreas, mas o resto ele está dando um bom exemplo, né? A gente não consegue entrar no âmbito das propostas dele, né? Posicionamento político dele, que daí é outra história, mas em relação a gastos públicos ele está dando algum exemplo bom em relação aos outros. Não sei se tem alguém que está economizando mais que ele, mas o cara só gastou com umas contas ridículas de telefone de R$ 5, R$ 10, que ele pontuou lá, que até o comentário do cara que montou o vídeo falou assim, pô, R$ 10 não precisa colocar aqui, né? Só coloca se passar de 100 essa conta de telefone. Mas, enfim, o cara tá gastando mais com passagem aérea só. Então tem lá Kim Kataguiri, esse Jordi, né, que eu falei, acho que é Carlos Jordi, é alguma coisa assim, né? Ele é pelo Rio de Janeiro, deputado federal. Tem a Carla Zambelli, ó, a Carla Zambelli aí da treta com o Moro aí, né? Famosa A Carla Bia, Zambelli. Polêmica. gasta que é uma beleza, viu? Bia Kicis, quem mais? Tem outro. Ah, e o Alexandre Frota. Exato. São os 5 que o carinha já fez lá. Eu queria, Jonathan, fazer uma síntese e depois pegar os insights dessa análise, porque normalmente ele está demorando mais ou menos uns 40 minutos e tal. Mas aí ele brinca, ele faz um teatrinho lá, ele dá umas risadas, coloca apelido nos caras. Mas eu queria cortar alguns trechos e depois eu queria ver se eu fazia junto com você, pra gente fazer uma análise da análise, tipo um react. Legal, legal. Tá bom? Depois a gente combina como que a gente faz, porque eu acho que é muito importante a gente passar isso para a população, cara. Ale, só para E finalizar. é importante o cara ter tomado essa iniciativa, porque a ferramenta tá lá, você tem a internet, o portal da transparência está online todo dia, e você nunca vai lá ver o que o deputado ou qualquer outro membro do governo que foi eleito está fazendo com o dinheiro público. Entende? Eles não tiram R$ 1, a maioria, não tira R$ 1 do seu próprio salário nem para comprar um café. Eles pegam tudo à parte. E é ridículo. Para não ser manipulado pela mídia, acesse com seus próprios braços, com suas próprias mãos, leia com seus próprios olhos. Formule a sua própria opinião sem interferência externa, já que para a opinião de determinados grupos a mídia é tendenciosa. De fato, claro que é. Isso daí é inegável. Mas a minha sugestão é ou deixe de assistir ou formule a sua própria opinião. E só para terminar a questão do encontro entre o presidente da República, o presidente da STF, o ministro da Economia e alguns líderes da indústria, a indústria ela tem grande participação no PIB do Brasil. Se a gente levar em consideração que de 1995 até 2019, a participação da indústria foi de 23% no PIB do Brasil. Uhum. E nessa crise de 23%, reduziu para 19%. É a primeira grande queda desde 1995 na questão da indústria em tão pouco tempo. A gente teve uma queda da produção durante a questão do impeachment, aquela crise política toda da presidenta Dilma Rousseff, Temer, Cunha, etc. Só que isso foi em algum tempo, né, em 2 ou 3 anos. Nesses 2 meses, a indústria recuou 4%. Então, isso preocupa bastante o ministro Paulo Guedes e, consequentemente, toda a população brasileira. Eu não sei se você viu, que você está no trabalho ainda, você não saiu do trabalho, né? Não saiu do trabalho. Na volta, provavelmente você não viu ainda, porque eu acho que foi hoje, o Paulo Scaff, não tem? Da Fiesp? Sim, não consegui ver. Ele falou um pouco com o Datena hoje. Vou dar uma olhada para você ver. Foi interessante a conversa ali. Foi muito tempo, mas foi bem interessante também. Entra bem nesse assunto aí que a gente está falando. Só para exemplificar, o setor que mais tem participação no PIB é o setor dos serviços. Detém 53%. De 100% de riqueza que o país produz, 53% está ligado aos serviços e 23% em segundo lugar está a indústria. Então, por isso que existe essa preocupação com esse setor praticamente parado, né? Porque as indústrias estão produzindo, elas continuam produzindo, entretanto, elas não estão vendendo. Isso está ficando estocado, porque como as lojas não estão abrindo, elas não estão comprando das indústrias. A parte do ciclo ali final para ir para o consumidor final parou, né? Tá travado, tá um xizinho. E só os supermercados em si não fecha toda essa demanda. Né? Não, houve uma queda na indústria drasticamente, como eu acabei de dizer, de 4%.
os setores da indústria que se manteram produzindo e vendendo foram os setores que estão relacionados diretamente com produtos de saúde, produtos farmacêuticos, que estão em alta, né? A demanda está em alta nesse momento. Então, a oferta vai dando conta. Mas os outros setores não. Por exemplo, os setores de brinquedos. Não tem. As lojas não estão comprando os brinquedos porque elas estão fechadas. Então, isso vai ficando estocado na indústria e causa um recuo, uma recessão econômica. Eu vi hoje, Jonathan, que perecíveis como carne, por exemplo, eu vi essa informação durante o dia, perecíveis como carne está tendo gradativamente uma baixa de preço pela alta demanda, né? O pessoal está consumindo menos, por questão econômica, ou por economia de dinheiro, né? Ninguém quer gastar muito nesse momento, às vezes, né, perdeu o emprego, está desempregado, enfim, só quem está com mais condição que está comprando mais. Então eu vi que hoje perecíveis como carne, bovina, frango, no geral, tem baixado aí depende do tipo, mas chega a ter quedas de até 20%, um pouquinho mais, de 5% a 20% a menos no quilo. É uma coisa interessante também, né? Como que isso está se equilibrando, né? E até onde isso vai parar, como que isso vai vai continuar acontecendo de acordo com um cenário ou outro, porque, por exemplo, aqui agora, há uma tendência de ser flexibilizado alguma coisa aqui no estado e na cidade de São Paulo, mas na minha sincera opinião, eu acho que está beirando mais um fechamento total do que flexibilização, né? No tal do Plano São Paulo, que ainda não foi mostrado, né, pelo governador. Hoje é amanhã que ele vai passar ou é dia 10? Não lembro. Amanhã. Era para ser amanhã, né? Isso, era para ser amanhã. É para ser amanhã, né, o Plano São Paulo. Ô, né? Ale, Então... e você está falando dessa relação entre oferta e demanda, qual que é a grande preocupação nesse momento? É a inflação. O que é a inflação? É o aumento generalizado de um determinado preço de produto ou serviço em um período de tempo, em um curto período de tempo. A grande preocupação do ministro Paulo Guedes, da sua equipe econômica e outros empresários nesse momento é de segurar a inflação. Como menos pessoas estão comprando, como você mesmo disse, inclusive o Comitê da Caixa hoje informou que um recorde histórico na poupança ocorreu hoje. Foram 35 bilhões de reais depositados na poupança. É o recorde desde 1995. Então as pessoas estão guardando mais e evitando gastar menos. Mais. Isso é explicado pela incerteza econômica no futuro, né? Nos próximos meses, ou 1 ano, 2 anos. Eu particularmente acho que não vai aumentar tanto porque vai começar a ter muito estoque de produto, dependendo do produto, né? Carne, por exemplo, pela reportagem que eu vi hoje, não foi só em um veículo de jornalismo, tá com uma tendência de baixar. Essa reportagem foi aqui de São Paulo mesmo, né? Não sei em outros locais, outros estados, outras cidades do país, mas aqui em São Paulo... A Ângela Rangel, ela está falando que aqui no Rio de Janeiro está tudo mais caro. Tudo mais caro, é um contraponto já do que... Mas aí eu acho que é muito... Depende de cada produto. Você vê, o gás, eu comprei, acho que faz uma semana, na casa dos 70, 75 reais, que é o preço normal. Tava isso antes da pandemia. Eu vi reportagem hoje de bairros da Zona Norte que já chegou a ser vendido por 150. Olha. E aí você não sabe quem está mentindo. Se os caras, quando a polícia vai lá e vai à fiscalização, falam, mas chegou a 149 para mim e eu só pus R$1 em cima. Será? Então, estranho isso daí. A inflação, né? O conceito de inflação é aumento generalizado, ou seja, uma companhia que vende gás, né? Isso, se uma companhia aumenta... Não é casos isolados. Exato. Todas as companhias vão aumentar ao mesmo tempo. Perfeito. Se somente uma companhia aumenta o preço, não é inflação, porque ela está comprando o mesmo preço que os outros. Se for inflação, o primeiro que irá vender para esses comerciantes irá aumentar o preço, porque para produzir tal produto, para produzir tal serviço, foi necessário gastar mais, foi necessário um aumento. Isso pode ser explicado pela escassez de produto, escassez de materiais que são
diretamente fabricados, e se explica a inflação. Agora, casos isolados são oportunismos. Eu concordo. Concordo, mas interessante o que a Angela passou, né? Sim, Mas aqui em São Paulo eu também eu peco em achar que sei tudo, porque na verdade eu vi um pouquinho aí sobre a carne hoje e eu preciso até começar a monitorar melhor, porque sabe como é marido descuidado, né? Vai no mercado, compra e nem olha o preço, né? sim. Então, a minha esposa que olha mais essa questão dos preços. Eu já, às vezes, vou no mercado e compro com preço diferente e nem percebo. Eu vou começar a olhar mais isso daí. E até o pessoal aqui de São Paulo que está vendo a live, manda um posicionamento, igual a Angela falou pra gente aqui, Sim, tá conversem bom? Pra gente conosco, ter interajam opiniões, conosco. A opiniões gente colocou uma diferentes. pauta aqui sobre impostos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como funcionam os impostos, qual a finalidade de cada um, vocês podem perguntar e eu irei responder todas. Sim, sim. E dependendo da quantidade de perguntas ou da complexidade delas, a gente pode fazer um set depois e voltar numa outra live, né? Especificamente com alguma coisa que seja pertinente. Sim, toda live que a gente fizer aqui, a gente está começando a pegar ritmo nisso, podem mandar diversas perguntas para a gente que a gente vai estar respondendo, ou até mesmo. Desculpa o barulho aí, pessoal, que caiu uma régua aqui. Eu preciso pôr o carregador, senão vai desligar tudo aqui. Calma aí. Pronto. Agora melhorou. Enfim, manda pergunta, se vocês quiserem mandar tópicos que vocês acham interessantes a gente abordar na live, Ok, cara. tá? Né, Jonathan? A gente está totalmente aberto aí Exato, nesse exato. sentido aí. Lembrando que essa Bom, live aqui, além de discutir os principais temas políticos, além da gente opinar, mostrar nosso posicionamento, uma das nossas principais funções é informar. Informar e discutir quais são os melhores caminhos e as melhores soluções. sim. Muito bem, muito bem. Bom, Jonathan, eu acho que nessa questão aí, a gente precisa aguardar agora para ver o que vai acontecer, né, em âmbito federal, com os governadores, prefeitos, para ver se vai haver uma harmonia maior, né? Sim, na Muito nossa primeira do. live, não sei se você se lembra, desculpa te interromper, eu já Né, vinha falando, eu lembro que você me questionou sobre qual seria o melhor caminho para superar essa crise com seriedade, etc. E eu falei, o governo federal, os governos estaduais e os municipais devem andar ordenadamente, seguir um único caminho e deixar a polarização um pouco de lado, porque o resto do mundo está fazendo isso. sim. Se a gente olhar outros países, as oposições estão trabalhando em conjunto com o governo, fazendo seus esforços para evitar que a crise seja maior. Porque a crise não é boa para ninguém. Uhum. E para Muito exemplificar bem. isso, foi isso que você disse. É, O presidente Dias Toffoli sim. pediu para o presidente coordenação entre os Uhum. poderes É. e as respectivas esferas de governo. Nas entrelinhas também ele pode ter dito assim, não sei. Não precisa deixar chegar aqui em cima no STF, né? Vocês podem resolver aí, Sim, né? O STF pode ajudar, mas não nesse sentido de ter que obrigar uma lei, alguma coisa, barrar alguma coisa, não é necessário. Governo federal e governos estaduais e municipais têm totais condições de sentar e conversar numa situação dessa, assim como lá fora está acontecendo, e incrivelmente no Brasil não está, né? Complicado. Olha, tem uma pergunta aqui, César, o que a gente acha, nossa opinião, sobre um imposto único no Brasil? Eu lembro que a gente chegou a conversar isso, né, uma vez no grupo lá. A minha. Mas, sendo bem raso no assunto, não funciona o imposto único, porque você vai ser desigual com algumas pessoas ou com empresas, tá? Nem todo mundo exerce a mesma atividade. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O Jonathan é um escritor e vai pagar um imposto para publicar o seu livro.
E eu faço um site e quando eu cobro o valor e emito a nota fiscal para o meu cliente, eu também pago lá um imposto. Ou quando eu pego e faço uma sacola de papel personalizada, eu vou ter um CFOP lá desse produto, né? Que daí é uma questão de um produto fabricado, né? Sempre que eu vou emitir uma nota de alguma coisa que não é um serviço digital, que é um produto em si, aí você tem um código lá que chama CFOP e ele te traz lá daí toda aquela sequência, né? Até chegar no total de impostos lá que você vai pagar naquela nota fiscal. E eu acho que cada item fabricado no Brasil, ou cada serviço feito no Brasil, por uma infinidade de tipos de profissões, profissionais e empresas, se você equalizar isso num imposto só, você com certeza vai ser bonzinho com alguns e injusto com outros. Eu acho que não é a solução. Mas eu também preciso estudar um pouco mais do assunto, porque essa é uma visão rasa que eu tenho, muito rasa. Não me aprofundei em nada porque não tenho como opinar mais do que isso. Ale, consegue me ouvir? Um pouquinho, mas estou te ouvindo. Então, legal o seu ponto de vista, eu concordo, eu sou contra a O imposto único ele é uma proposta feita pelo Marco Sintra, que é atual secretário federal, e é basicamente como o próprio nome diz, não foge muito do título, não. É substituir todos os impostos por apenas um. E os argumentos usados para corroborar isso é dificuldade em sonegação de imposto, evitar transtornos relacionados entregue anualmente e elaborado por profissionais competentes da área. Então, é exatamente isso. O Marco Sintas ele defende que com a exclusão, extinção de todos os impostos e instituído um único imposto, existiria mais facilidade em cobrar e Nacional de Seguridade Social, que todo o imposto arrecadado por essa guia é destinado para financiar, por exemplo, aposentadorias. E, segundo o Marco Sintra, essa distinção, diversos caminhos, diversas finalidades de impostos colaboram para a prática de corrupção, sonegação, enfim, entre outros. No meu ponto de vista, seria, como você mesmo ressaltou, seria desigual instituir um imposto único, porque isso também afetaria diretamente na vida das pessoas, como você mesmo falou, e também, no meu ponto de vista, isso seria ruim para os bancos, porque o imposto único ele seria nos moldes da CPMF, que instituiria somente sobre as transações financeiras. Por exemplo, se eu depositei R$10, seria cobrado 1% disso. Se eu depositei R$1.000, seria também cobrado 1% disso. Então aí a gente consegue notar uma diferença, uma desigualdade na cobrança do imposto, né? Então, grandes economistas do mundo inteiro, inclusive o próprio Henrique Meirelles já criticou isso, o Brasil, enquanto a maioria do mundo incide impostos, tributos sobre a renda, ou seja, você ganha X valor, a gente vai tributar X valor nesse total, desse montante. O Brasil vai na contramão disso. O Brasil, ele cobra imposto em cima dos consumos, dos serviços. E por que isso se torna desigual? Porque ganha e compra um pacote de feijão, 1 quilo de feijão, e pagar R$5 no quilo de feijão, você vai pagar a mesma alíquota que a pessoa que ganhou um salário mínimo por mês iria pagar comprando esse 1 quilo de feijão. Então, a desigualdade está exatamente nesse tipo de tributação. No meu ponto de vista, e no ponto de vista de muitos deputados, economistas e senadores, o imposto único não é uma boa solução.
pessoas mais pobres sentiriam mais no bolso do que pessoas mais ricas. E eu falei que isso seria ruim negativamente para os bancos pelo seguinte motivo. Meu, eu tenho um celular usado e quero te vender. Você vai preferir depositar na minha conta R$ 1.000 e pagar R$ 5 de imposto? Ou você vai preferir me dar os R$ 1.000 e não pagar nada de imposto? É. Você vai... Então, isso retiraria de circulação dinheiro do banco. Uhum. O que isso acarretaria? Na dificuldade do crédito. Isso interferia negativamente no crédito. Se o banco tem menos dinheiro circulando dentro dele, por que ele vai ficar te fornecendo crédito, te fazendo empréstimo a juros baixos, se não tem tanto dinheiro circulando no seu sistema? Então é mais um ponto negativo. Na minha opinião, o Brasil excluir todos os impostos e sim passar a tributar a renda e não tributar serviços e produtos. Consumo, a gente não pode tributar o consumo, porque uma pessoa que ganha 10 mil, eu repito aqui, se ela compra um produto que custa R$ 10, ela vai pagar o mesmo de um salário mínimo. Entendi. Olha, eu acho que a gente pode fazer depois, separar umas pautas bem legais nesse assunto aí, dá pra gente fazer uma live só disso, hein, Jonathan? Bem legal. Aliás, Atualmente nós temos, em 2019, nós tivemos 93 tributos. É óbvio, existem diversos tributos que são desnecessários. Mas eu repito aqui, só para concluir a minha parte nesse assunto, o melhor caminho é tributar a renda e não o consumo. legal. E Bom ponto de vista. Heitor diz aqui, parabéns pela live, galera. Está bem informativo. Bom trabalho. Obrigado, Heitor, pela preferência. Valeu, Heitor, obrigado. Ô, Jonathan, vamos responder aproveitar que você está aqui comigo ainda, a pergunta que veio anteriormente, Da Kaire Souza? com ela aqui. Na minha visão, Caires, mora junto com. Eles já tiverem a certeza de que a pessoa está com o coronavírus, né? Então tem que ficar monitorando ela para ver se ela não vai ter os sintomas mais graves, porque daí vocês têm que levar ela para um hospital, certo? E enquanto ela está ali, vamos supor, na quarentena da quarentena, vocês vão lá comida para ela, né? Ela vai ficar isolada num cômodo da casa e vocês vão ter muito cuidado com os utensílios, com as roupas dessa pessoa. Vocês vão ajudá-la nesse sentido, se for dentro da mesma casa, e vão ficar monitorando o estado de saúde dela para ver se em algum momento vocês vão levá-la para o hospital. E ter todo o cuidado para que ela não transmita para você, pelas roupas, pelos utensílios, enfim, no convívio, não transmita para vocês o mesmo vírus. E logicamente que recomendado que fosse testado todas as pessoas da casa. Eu não lembro se já há um protocolo de saúde que fale disso. Outra coisa, na minha visão, se é uma casa, tipo casas alugadas que tem 3, 4 casas no mesmo terreno, preste atenção como que você convive com essa pessoa, se há a habitualidade de se visitarem ou não. Às vezes você só passa do lado da casa, né? E não visita, não tem um convívio. Então o risco é bem menor, é só continuar assim, nesse sentido. Se alguém
das secretarias de saúde pedir para vocês fazerem o teste pela proximidade, vocês vão e fazem, tá bom? E tenham cuidado, logicamente, assim, essa pessoa infectada, ela tem que ficar isolada. Se a pessoa sabe que está infectada e não está se isolando, então ela está colocando vocês sob risco. Se é esse o caso, é que não dá para entender muito do jeito que você colocou no texto, qual o caso que é, né? Mas, por exemplo, eu aqui tenho mais 2 vizinhos de quintal. São 3 casas aqui onde eu moro. Então, se eu souber que um deles está infectado, eu já vou evitar o acesso a essa pessoa, né? E vou procurar resgatar se eu tive muito contato pessoal no último mês, nos últimos 2 meses com essa pessoa. Se eu perceber que existiu a possibilidade de algum contágio, talvez seja o caso de procurar fazer teste para ver se também não está. E principalmente se eu já estiver sentindo alguma coisa, né? Se tiver com algum sintoma. Perfeito. Se não tiver sintoma nenhum e você também não tem habitualidade de estar próximo daquela pessoa, então é só seguir os protocolos normais, usar máscara, né, higiene e tudo mais. Se é alguém próximo de você, conversa com você todo dia, né, tem aquela habitualidade, então aí a precaução é muito maior, até talvez o caso de fazer teste. Se é dentro da mesma casa, repito, vocês têm que isolar com sintomas mais graves, vocês monitorando. Tá me ouvindo? Não tô conseguindo te ouvir. Peraí. Ah, consegui. Ale, João, Junto com vocês. estarei encerrando a minha Estarei encerrando a participação. minha participação. Deixo a bola aí com você, Deixo a explicando bola para aí o com pessoal você, explicando para o pessoal quais são os principais quais são os cuidados, né, principais a serem cuidados, né, tomados a serem tomados para evitar a infecção, para a evitar a contaminação do infecção, a coronavírus. contaminação do coronavírus. Quero desejar uma boa noite a Quero todos desejar uma boa noite a todos e até a próxima. e até a próxima. ok, Jonathan, tá travando um pouquinho. Eu consegui ver a sua parte agora no final. E beleza, gente, eu vou aproveitar que o Jonathan está encerrando a parte dele. Eu vou encerrar e vou iniciar de novo. Vou ficar mais ou menos uma meia hora ainda depois. Mas valeu, Jonathan. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço aí Vamos- a Eu participação agradeço aí de a todos e mais participação uma vez de a todos e oportunidade. mais uma vez a oportunidade. Ok, vamos conversando para trazer mais conteúdos aí para o pessoal, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Maravilha. Um grande abraço, Tchau, tchau. amigo. A gente se fala aí. Tchau. Valeu. Abraço. Abraço. Outro, valeu.